Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 8 de agosto de 2024, celebramos São Domingos Presbítero. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus pergunta aos discípulos quem é ele. E é claro, os discípulos falam aquilo que ouviram falar, mas Pedro fala aquilo que ele acredita. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é claro, amados irmãos e irmãs, também essa pergunta é feita para nós. Quem é o Cristo para nós? Vejam que Pedro, Jesus, lá no finalzinho do Evangelho, diz: Pedro, tu és para mim uma pedra de tropeço. Apesar de Pedro saber que Jesus é o Messias, mas Pedro quer que Jesus faça não a vontade de Deus, mas a vontade dos homens. Mas é claro, amados irmãos, não é isso que Deus quer de nós. Compreendamos, amados irmãos. Jesus quer saber o que pensam as multidões ao seu respeito. Vejam, ele pergunta às multidões e, é claro, também ele quer saber o que os discípulos pensam ao seu respeito. E, é claro, o que nós também pensamos ao respeito de Jesus. Mas, como nós acabamos de ver, amados irmãos, apesar da profissão de fé de Pedro, a profissão de fé de Pedro e dos discípulos, não é esse o foco da pergunta. Veja, Jesus quer saber, mas ao mesmo tempo ele quer algo mais. Por quê? Porque Jesus, amados irmãos, quer estabelecer uma relação, veja, mais estreita entre nós e o Pai. Pois aquele que ama Jesus, amados irmãos, será amado pelo Pai. E Jesus, amados irmãos, e o Pai virão a ele e nele farão morada. Vejam, às vezes a gente pensa que a gente quer ir para o céu, mas não, é o céu que quer vir até nós. Veja o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus e o Pai, eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Então, Deus quer fazer morada já agora e não só quando a gente for
for para a eternidade, mas Ele quer fazer morada já agora em nós. Assim, amados irmãos, precisamos permitir a ação do Espírito Santo em nós, pois é o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, que nos conduzirá à plena verdade e, principalmente, nos fará conhecer, veja, amados irmãos, ó, conhecer Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador. Então, é o Espírito Santo que vai revelar isso, assim como, é claro, o Pai revelou isso a Pedro, que Jesus era o Messias, e também o Espírito Santo em nós vai nos ajudar a isso, a reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque, amados irmãos, pois as palavras de Jesus são espírito e vida eterna. Lembrem, quando Jesus pergunta, né, quando ele falou que era o pão da vida, então alguns apóstolos ou discípulos, melhor dizendo, ficaram indo embora. E Jesus diz, e vocês também querem ir embora? Que justamente falando com os apóstolos. Mas o que Pedro diz, Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, é em Jesus, amados irmãos, que nós encontramos as palavras, ou seja, encontramos a última palavra de Deus ao respeito da humanidade. E mesmo, amados irmãos e irmãs, que nossas ações vejam que a última palavra de Deus a gente encontra em Jesus. E mesmo que nós, amados irmãos, né, não consigamos agradar a todos, que aqui está a questão, ó. Lembra de Jesus dizendo, tu não pensas como Deus, tu pensa como os homens, ou seja, tu não quer agradar a Deus, tu quer agradar os homens. E então, a gente tem que perceber, mesmo que as nossas ações não agradem a todos, ou seja, não agradem o mundo, precisamos ser fiéis aos ensinamentos do Mestre. Pois, amados irmãos e irmãs, percebamos, Jesus nunca teve a intenção de agradar o mundo, ou seja, Jesus nunca teve a intenção de agradar todo mundo. Mas, amados irmãos e irmãs, né, assim como o Mestre não quer agradar o mundo, nós também não podemos agradar o mundo. Por quê? Porque querendo agradar o mundo, nós entraremos como de Jesus, seremos pedra de tropeço. E assim, amados irmãos e irmãs, recordemos aquela frase que a gente repete em algumas missas nossas. Ó, a verdade não tem a intenção de agradar a todo mundo, mas a mentira tem. Vejam, por exemplo, as redes sociais, né? Por que nas redes sociais existe muita fake news, né? Existe muita mentira? Por quê? Porque nelas existe essa intenção de agradar a todo mundo, né? Para ganhar like, para ganhar compartilhamento. Às vezes a pessoa acaba aceitando colocar aquilo que não é verdade, mas nós, mesmo sabendo que vamos perder isso, né? Às vezes podemos até não ter nossas mensagens ou nossas postagens compartilhadas, nós temos que ser fiéis à verdade. Por quê? Porque a verdade, amados irmãos, já dissemos, não tem a intenção de agradar todo mundo, mas, pelo contrário, a mentira tem. Então, amados irmãos, precisaremos viver os ensinamentos do Mestre, né? Do Mestre Jesus. E, é claro, viver ele com amor e fidelidade. Procurando viver, amados irmãos, na verdade. Por mais difícil que seja. Porque às vezes, lembre, né, se você disser, fulano, deixa eu te falar aqui umas verdades. Essa pessoa não vai querer ouvir a verdade que a gente tem para falar. Então, às vezes vai ser difícil a gente progredir na verdade por isso. Porque nós vamos ser tentados a querer agradar os outros. E deixar de agradar a quem, amados irmãos? Deixar de querer agradar a Deus. E é claro, amados irmãos, recordemos, ó, Jesus é caminho, verdade e vida. Então, nós precisamos, para poder continuar caminhando com Jesus, precisamos progredir também na verdade. E somente progredindo na verdade, chegaremos à vida. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.